Pessoal, então, boa noite, né? A gente vai dar continuidade à nossa matéria, Introdução ao Direito Penal, Conceito, Fontes e Características, tá? Então, vamos fazer um retorno aqui à última aula, só para a gente pegar o contexto. Olha aí, pessoal, fontes do direito penal era o que a gente estava, né, analisando no momento final da nossa aula passada. O estudo das fontes do direito penal busca indicar de onde a norma penal foi emanada, né? Nesse sentido, falamos em fontes materiais e fontes formais do direito penal. Então, aqui nós temos o grupo, fontes do direito penal, que dão origem a duas espécies, né? A dois grandes grupos de espécie. Fonte material, que é a fonte de produção, é a fonte do órgão encarregado de criar o direito penal, que é a União e os Estados-membros por exceção, né? Os Estados-membros atuam quando uma lei complementar autoriza essa atuação do Estado-membro, e somente sobre uma matéria específica, né? Não pode ser uma matéria genérica, tem que ser uma matéria específica, e essa autorização tem que se dar a todos os estados e o Distrito Federal, perfeito? Eu, particularmente, nunca vi uma autorização desse porte no direito brasileiro. E, por fim, temos também as fontes formais, né? A fonte de revelação, de exteriorização do direito penal. E essas fontes formais, elas podem ser imediatas, né? Que é a lei, é uma fonte imediata, né? Agora, palpável. E temos também as fontes formais mediatas, que são os costumes e os princípios gerais do direito, tá? Esse organograma a gente viu na última aula. Agora a gente vai dar sequência ao conteúdo. Vamos lá. Fonte material do direito penal, pessoal. O que é a fonte material do direito penal? É a fonte de produção da norma, tá? É o órgão encarregado de criar o direito penal. E segundo a Constituição Federal, a fonte material de direito penal é a União, tá? Então, quem produz direito penal de forma ordinária é a União, por meio do Congresso Nacional, né, pessoal? Que é formado por duas casas, né? A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Isso tudo está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Conforme eu já adiantei, excepcionalmente, a Constituição Federal autoriza a possibilidade dos Estados-membros legislarem sobre questões específicas de direito penal, mas, né, eu já adiantei, desde que sejam autorizadas por lei complementar. Tá? Isso está lá no parágrafo único do artigo 22, e como eu já disse também, nunca vi. Vamos fazer a leitura aqui do artigo. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre... Interessante que competência privativa é delegável. Opa, desculpa aqui, gente. Ela é delegável. Tá? A competência privativa é delegável. Por isso, ela pode, né, ser delegada para os estados, conforme nos informa aqui o parágrafo. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, olha lá, penal, beleza? E temos também, pessoal, outras vertentes do direito aí também, que são competência privativa da União, né? O direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Mas o importante para nós aqui é o direito penal. E o parágrafo único, né, nos informa que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, olha lá, questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, se uma lei complementar autorizar um estado a legislar uma questão específica de direito penal, esse estado poderá sim legislar de forma ordinária sobre direito penal. Agora, essa lei complementar, ela precisa
estender essa permissão a qualquer estado brasileiro, inclusive o Distrito Federal. Tá joia? Então, nenhum estado está autorizado a legislar sobre temas fundamentais do direito penal. Por quê? Porque o parágrafo único menciona questões específicas. Uma questão fundamental do direito, não. Por exemplo, culpabilidade, uma lei complementar que autoriza os estados, né, a legislarem sobre culpabilidade. Não pode, pessoal. É proibido, tá? É proibido. Agora, uma lei complementar autorizando os estados a legislarem sobre a imputabilidade penal, por exemplo, que é um tema específico, que está dentro da culpabilidade. Aí sim, o estado pode legislar. Agora, lembrando mais uma vez, né, pessoal, essa autorização ela deve se estender a todos os estados e também ao Distrito Federal. E a fonte formal do direito penal? A fonte formal é diferente, pessoal. É um instrumento que exterioriza o direito penal, é a fonte de conhecimento ou de cognição. Para fins, né, de concurso público ou até mesmo para fins de estudo aqui acadêmico, né, conforme a nossa aula, né, ocorre neste momento, é importante diferenciar as fontes formais para uma doutrina clássica das fontes formais segundo a doutrina considerada moderna. Então, pessoal, nós temos uma doutrina mais clássica, né, mais antiga, e temos também uma doutrina mais moderna, né, com base em novos conceitos. E a gente tem uma diferença, né, entre as fontes formais vistas, né, na visão dessas duas doutrinas, a clássica e a moderada. Vamos lá. Para a doutrina clássica, fonte formal imediata, pessoal, é a lei e pronto, acabou. Somente a lei, tá? E as fontes mediatas, né, são os costumes e os princípios gerais do direito. Agora, a doutrina mais moderna, né, que se baseia também nas novas concepções de mundo, né, nos direitos difusos, os direitos coletivos, em tudo aquilo que enriquece o mundo jurídico e transforma o mundo jurídico, traz novidades, né, ela atrai essas novidades para os conceitos. Por isso, a fonte formal, além da lei, né, a fonte formal imediata, além da lei, também estende à Constituição Federal. Tá? Lembrando, pessoal, tipos penais estão somente em leis. Tá? É lei ordinária ou lei complementar também. Lei complementar são pouquíssimas, né, que destacam um tipo penal. A maioria dos tipos penais é verificado em lei ordinária, tá joia? Mas algumas leis complementares também tipificam aí alguns crimes, isso aí não tem problema não, tá? Não há nenhuma negativa de lei complementar tipificar uma conduta, problema nenhum. Mas geralmente, por exemplo, geralmente não, né? A Constituição Federal, ela não tipifica o crime. Ela não fala, ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, reclusão de 1 a 4 anos e multa. A Constituição Federal não faz isso. Ela só expõe, por exemplo, quais são os bens jurídicos, né, que precisam ser tutelados pelo direito penal. Por exemplo, vida, saúde, honra, né, a paz pública, a incolumidade pública, enfim, tudo, né, pessoal? Ela informa quais são os bens jurídicos, assim como faz também os tratados constitucionais, né, de direitos humanos, os tratados internacionais, desculpa, os tratados internacionais de direitos humanos também informam vários bens jurídicos a serem tutelados, né? A jurisprudência, pessoal, também é uma fonte imediata, ainda mais aí, hoje em dia que nós temos as súmulas vinculantes, né? As decisões vinculantes a cada dia, tramitando com mais força. Os princípios também, né, pessoal? Princípios explícitos e princípios implícitos que nós extraímos, né, do dia a dia do funcionamento da justiça. E, por fim, até mesmo atos administrativos, né, são considerados fontes imediatas de acordo com a doutrina moderna. Vou dar um exemplo aqui de ato normativo que funciona como fonte imediata. A portaria da Anvisa, né,
Eu não me recordo o número dela aqui agora, mas, salvo engano, é 340 e alguma coisa, ou 430 e alguma coisa. Mas, enfim, a portaria da Anvisa, que menciona quais substâncias são consideradas drogas, né, para finalidades aí penais, essa portaria, né, é um ato administrativo do Poder Executivo que define qual substância é considerada droga ou não, e é uma fonte imediata do direito, tá? E a fonte imediata, pessoal, a fonte imediata para a doutrina moderna é somente a própria doutrina, tá? A doutrina que faz a interpretação de todas as outras fontes aí, né? E interessante que os princípios gerais do direito, de acordo com a doutrina clássica, né, são as fontes mediatas. Para a doutrina moderna, não somente os princípios gerais do direito, mas todos os princípios, ó, são considerados o quê? Fontes imediatas, e não apenas mediatas, tá joia? Então é isso, pessoal. Fontes formais imediatas, vamos ver aí uma por uma. Lei é a principal fonte formal imediata do direito penal. Somente a lei penal é capaz de criar crimes e cominar sanção penal, penas e medida de segurança. Aí, ó, gente, ó. Cominar sanção penal. O que é a sanção penal? Penas e medida de segurança, né? Então, olha só, a lei é a principal fonte formal imediata, tá? Independentemente da gente discutir se as outras fontes são imediatas ou não, né? Os princípios, a Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos, né? Dentre outros, independentemente dessa discussão, uma coisa é fato. A principal fonte imediata é a lei, tá joia? E somente essa lei pode criar crimes e cominar sanção penal. E eu já adiantei aqui, essa lei, ela é constituída, na verdade, no direito penal por leis ordinárias, né? Legislação ordinária, mas nada impede que uma lei complementar também produza ou tipifique condutas, tá joia? Não tem problema. Constituição Federal, pessoal, de 88, né, que é a Constituição vigente no momento. Então, a Constituição Federal é uma fonte formal imediata e interessante, ela não criminaliza condutas, tá? Igual a gente conversou agora há pouco. Mas elas demonstram, né, ou ela, melhor, né, a Constituição Federal, ela demonstra os mandados constitucionais de criminalização. O que é um mandado constitucional de criminalização, pessoal? Tá? Olha só, vamos pelo nome, né? Mandar. Constitucionais que vêm da Constituição, de criminalização, ou seja, criminalizar. Então, a Constituição manda que algumas, né, condutas sejam criminalizadas. Quando a Constituição invoca o direito à vida como o direito mais supremo, né, do ser humano e da sociedade humana. Então, quando a Constituição fala isso, ela manda o legislador fabricar uma norma, né? Publicar uma norma que tutele, que proteja o direito à vida, que é o direito mais soberano entre todos os direitos. Por isso, é um mandado constitucional de criminalização. Então, olha só, a própria Constituição Federal elenca valores de bens jurídicos que merecem maior atenção, né? Igual eu falei aqui, agora há pouco, a vida, a saúde, a propriedade, né? A honra, a fé pública, dentre várias outras dezenas aí de bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos, né? Não pode ser usado nem mesmo como fonte de interpretação prejudicial ao réu. Então, os tratados e convenções internacionais não podem ser usados como fonte de interpretação prejudicial ao réu. Esses tratados, eles destacam valores de proteção ao homem, evitando a aplicação de penas desumanas e cruéis, tá? Essa é a maior função dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, né?
destacar valores de proteção ao homem. Homem, que eu digo aqui, pessoal, é o homo sapiens, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, né? Os LGBTs também, qualquer figura, pessoal, qualquer figura humana, tá? E evitando sempre essas penas desumanas e penas de caráter cruéis, ok? Jurisprudência também é uma fonte formal imediata, né? É o entendimento dos tribunais superiores, pessoal. Então, quando um tribunal formula um entendimento, por exemplo, por meio de súmulas, nós temos uma jurisprudência consolidada, tá? Então, os tribunais, de forma reiterada, têm a decisão de determinada demanda, né, de acordo com determinada orientação. Então, essa repetição de decisões, né, com a mesma orientação forma uma jurisprudência. E quando essa jurisprudência é de fato bastante avançada, ela pode dar origem, inclusive, a uma súmula, né? Súmulas do STF, súmulas vinculantes, né, aliás, do STF, súmulas do STJ e todos os outros tribunais também produzem súmulas. A gente fala muito das súmulas do STF e do STJ, mas o TRF, né, o TJ também pode editar súmulas. Por que não? Né? Claro, dentro da circunscrição, né, que opera aquele tribunal que essa súmula vai vigorar. Tá? Princípios, pessoal. Valores abstratos norteadores do direito. Por exemplo, o princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material, né? Então, excluindo a tipicidade material, o princípio da insignificância está praticamente legislando a favor do réu. Ele fala, ó, embora essa conduta seja típica, não há uma ofensa real a um bem jurídico qualquer que seja tutelado. Logo, não havendo ofensa real ao bem jurídico, não temos a materialidade, ou melhor, a tipicidade material. E não tendo a tipicidade material, nós não temos também o quê? A tipicidade. Não tendo tipicidade, não tem fato típico. Não tendo fato típico, nós não temos crime. E calma que nós vamos ver isso ao longo do curso, tá? Não estou falando grego, não. E, por fim, os atos administrativos, né, que complementam as normas penais em branco. Por exemplo, aqui ela, ó, citei ela e foi ela que eu coloquei como exemplo. Portaria 344 da Anvisa, né, que define as substâncias que são consideradas drogas, né, de forma que essas condutas possam ser punidas com rigor, de acordo com a Lei 11.343 de 2006. Agora, rapidinho, estamos quase terminando. As fontes formais mediatas e não as imediatas, tá? A doutrina, pessoal, de acordo com a doutrina moderna, essa é a única fonte formal mediata do direito penal. E a fonte indireta não tem aplicação imediata, por isso a gente fala mediata. E o resultado conferido pelos estudiosos do direito penal, né, é a definição de doutrina. Doutrina é isso, pessoal. Uma pessoa que entende muito bem do assunto, ele vai doutrinar sobre esse determinado assunto. Então, a doutrina é o resultado conferido, né, ou o conjunto de resultados, né, conferidos pelos estudiosos do direito penal. E a doutrina é utilizada para fins hermenêuticos. O que é hermenêutico, pessoal? Hermenêutica vem de hermenêutica, que é a arte da interpretação. E quando a gente fala a palavra, né, hermenêutica, a gente tem que lembrar imediatamente de interpretação. E a doutrina é usada para fins hermenêuticos, ou seja, fins de interpretação. Como é que essa norma pode ser interpretada? Como é que a norma tal vai ser interpretada? Ninguém sabe, o jurista não sabe. Ele recorre à doutrina. Vamos abrir um bom livro de direito e discutir sobre isso, né? E os costumes, pessoal? Podem ser considerados fontes formais, mediatas ou imediatas do direito penal, de acordo com a doutrina majoritária e moderna? Não, tá? O costume não é uma fonte formal do direito penal, mas ele pode ser usado como fonte para a interpretação da lei penal. Então, ele não é entendido como uma fonte do direito penal, mas sim como uma via de interpretação da lei penal, tá?
Por exemplo, furto praticado durante o repouso noturno. Afinal de contas, o que é repouso noturno? Depende. Repouso noturno depende da região, depende, né, do local que você se encontra. No interior, por exemplo, na roça, o período noturno ele inicia muito mais cedo. Na cidade grande, ele vai iniciar após a meia-noite, isso se iniciar, né? Dependendo da cidade grande, nem tem o famoso período noturno. Então, quem menciona o que é o período noturno é a doutrina. São as demonstrações doutrinárias que vão, né, nos ajudar a entender o que é o repouso noturno na prática, tá? A doutrina clássica considera os costumes como fontes formais mediatas, assim como os princípios gerais do direito. Mas só a doutrina o quê? Clássica, pessoal. Somente a doutrina clássica, tá? Características da lei penal. Se a gente já viu as fontes do direito penal, vamos agora ver as características, né? Exclusividade, né? Somente a lei penal pode definir crimes e combinar sanções penais. E essa lei penal, que normalmente é uma lei o quê? É uma lei ordinária, tá? Por exceção, pode ser uma lei complementar. Anterioridade, né? Deve ser anterior ao fato delitivo. A lei penal tem que ser anterior ao fato delitivo. Por quê? Se ela for posterior, ela não pode retroagir para piorar ou para dificultar a situação do réu. Lei penal só retroage para colaborar. Imperatividade, né? O seu descumprimento acarreta imposição da pena, né? A pena é imperativa, ela não depende de uma liberação, ela não depende de uma autorização, não. Ela tem caráter imperativo, tá? Generalidade, destina-se a toda a sociedade. A norma penal, ela não visa determinada classe social, determinadas pessoas que compõem um gênero, uma raça, uma etnia, de forma alguma. A lei penal é aplicada a todos, né? De forma igual, né? Mas não a igualdade formal, igualdade material, né, pessoal? Tratar os iguais na medida da igualdade e os desiguais na medida da desigualdade. E, por fim, temos a impessoalidade, né? A impessoalidade considera a aplicação da lei penal a fatos e não a pessoas. Ela é impessoal, tá? A gente analisa sempre o que? Fatos e não pessoas. Por quê? Vedado o direito penal do autor. Então, não pune-se o autor da conduta. Nós não punimos o autor, nós punimos a conduta praticada pelo autor, tá? Então, a gente não pune o autor, mas sim a conduta praticada pelo autor. Vamos lá, pessoal, uma perguntinha aí, ó. Caiu na prova da OAB, né, de 2014. Olha só, com relação às fontes do direito penal, é correto dizer que as fontes formais são classificadas em mediatas e imediatas, né, gente? Nós vimos, ó, fontes mediatas e fontes imediatas. Olha que questão fácil. Está aí na prova da OAB, ó, que vocês vão certamente fazer, né, algum dia, tá? Então é isso, pessoal. Queria apenas, né, demonstrar essas questões aí para vocês e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela participação.